Evangelho de João, capítulo de número 13. O texto vai ser colocado em tela aqui e eu vou seguir com vocês. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Falou o homem. Lemos a tua palavra, Senhor, e pedimos que pelo teu Espírito fale aos nossos corações. A porção que o Senhor reservou para esta noite, nós queremos nos alimentar dela no Espírito, e pedimos que toda e qualquer resistência à tua palavra seja vencida, e que haja uma liberalidade do Espírito no nosso meio, e que toda mente e coração sejam levados cativos ao trono da graça de Cristo. Em o nome de Jesus oramos, amém. Esse texto é um texto mas muito poderoso, muito profundo e muito necessário para os nossos dias. E ele está situado no Evangelho de João, um evangelho que também é conhecido como o Evangelho do íntimo, porque esse João é aquele que colocou a cabeça no peito de Jesus. É também um evangelho de caráter universal. Na sequência dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esse João tem um caráter universal e é destinado aos cristãos. É um evangelho que tem a intenção de provar e comprovar que Jesus é o Filho de Deus. No capítulo 20 do Evangelho de João, nos versos 30 e 31, está escrito: muitos outros milagres Jesus fez na presença de seus discípulos. Estes, porém, foram escritos para que creiais. Estes, porém, que estão escritos no Evangelho, e são 7 milagres ao todo que Jesus operou, e 7 afirmações a respeito dele também. E João é intencional na sua escrita. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, e crendo, tenhais vida em seu nome. Esse Evangelho de João é um evangelho muito peculiar e muito importante. Ele apresenta também algumas tensões escatológicas entre o já e ainda não. Quando Jesus opera o primeiro milagre, ele responde para Maria: ainda não é chegada a minha hora. E essa expressão que Jesus está apontando, ainda não é chegada a minha hora, diz respeito à hora da sua crucificação e morte. No outro episódio com a samaritana, Jesus diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A gente observa que ele criando uma tensão e ao mesmo tempo suprindo essa tensão, diz respeito à adoração. E nós vamos ver expressões como essas ao longo do Evangelho. Mas quando chega no capítulo 13, vocês vão observar Jesus dizendo, o texto dizendo: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de deixar este mundo
e habitar com o Pai. Desse momento, há 7 dias à frente, ele estaria sendo crucificado. Então ele resolve juntar os seus discípulos e aplicar a eles a última lição do discipulado. E é interessante observar que a maneira como Jesus aplica essa lição aos seus discípulos vai também alinhar todas as demais lições que os discípulos até aqui já tinham recebido. Se eles fossem aprovados nesta lição, então todo o discipulado teria sido validado para os discípulos. A grande questão é que dentre eles Pedro, que se acha o preparado, o sempre pronto, não está entendendo nada. E enquanto Jesus não encerra a lição, não dá para você entender nada. É tanto que quando ele conclui a lição, ele diz: agora é a hora de vocês entenderem. Entendem o que eu vos fiz? Agora é o momento de entender. Enquanto você está no processo do aprendizado, aproveite cada fase. Aproveite, explore, seja curioso, pergunte, cresça com as respostas, cresça com as perguntas, e aproveite o Rabi que Deus tenha levantado à sua frente. Aproveite o Cristo. Eles tiveram essa oportunidade. Jesus, tendo amado aqueles que o Pai o confiou, fez o quê? Amou-os até o fim. O curioso é que o verso 1 do capítulo 13 disse: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de morrer, como havia amado aqueles que o Pai o entregou, amou-os até o fim. A pergunta que a gente pode fazer num texto como esse é a seguinte: se você tem apenas uma semana de vida, daqui a uma semana, pastor Simval, suponhamos que eu saiba que vou morrer daqui a 7 dias, o que eu faria? Experimentaria vários pratos da gastronomia, viajaria para alguma cidade que eu não conheço ainda, algum país, conheceria pessoas que eu tenho vontade de conhecer ao longo de um tempo. O que eu faria, sabendo que eu só tenho 7 dias de vida, depois vou morrer? Por mais que você queira refletir, buscar a sua mente alguma resposta precisa, a verdade é que em 7 dias você não consegue mudar toda uma postura de vida inteira. Você não consegue mudar, a não ser que o Evangelho entre no seu coração e processe o arrependimento em você e mude por completo a sua vida. Não dá para acontecer nada. O que você fez a vida inteira, em 7 dias você não consegue mudar. E o que você fez a vida inteira é o resultado daquilo que você acredita, daquilo que você pratica, resultado das suas conquistas, é tudo o que você é. E o texto disse que a vida inteira Jesus amou aqueles que o Pai o tinha confiado, e amou-os até o fim. Jesus nos ensina que quando você está perto de morrer, o balanço que você tem que fazer para a vida é o quanto de amor você tem dedicado às pessoas que estão à sua volta. É isso que a gente tem que pensar. Eu amei muito, amei pouco, ou não amei de jeito nenhum, perdoei, não perdoei, me amargurei. A amargura envelhece as pessoas. Jesus sabia que ia morrer, e como tinha amado, amou-os até ao fim. Eu quero, no nome de Jesus, liberar sobre a sua vida essa palavra, que o amor de Deus derramado no seu coração te dê capacidade de amar, e de amar até depois do fim, e de amar de maneira incondicional, e de amar de maneira a se importar, a se doar. E a comprovação do amor é o serviço. É o que nós vamos observar aqui nesse capítulo 13. No versículo 3, de novo a expressão sabendo aparece. E agora aparece apontando para uma resposta da ontologia, que é a ciência da pergunta do eu. Quem sou eu? Essa é a pergunta que a ontologia vai fazer. E para você responder a pergunta quem sou eu, você responde com a sua vocação, você vai responder com a sua habilidade, vai responder com o seu entendimento de identidade e com o propósito final de vida. O versículo 3
desse capítulo 13, diz que Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo nas suas mãos, que tinha vindo de Deus e voltaria para Deus, ele pega uma toalha, tira o paletó, pega a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E qual é a base aqui, qual é o contexto aqui? Sabendo o que tinha nas mãos, de onde tinha vindo e para onde iria. A composição da identidade. O que tem nas mãos aqui é a obra vocacional, é a ferramenta de trabalho. Vocês já observaram que tem pessoas que a gente nem sabe o nome, mas sabe a habilidade que ela carrega? Quantas vezes a gente fala assim, olha, tem uma irmãzinha ali na esquina, é uma boa costureira, mas a bichinha sabe costurar. Você não sabe nem o nome dela. E onde é, qual é o mesmo nome dela? Não lembro. E a casa? Fica naquela direção ali, você não sabe dizer o endereço, nem o nome da pessoa, mas sabe apontar a habilidade que ela carrega. A sua identidade é composta a partir do propósito que você carrega. Em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, Deus usa o profeta para falar ao profeta acerca do profeta. E qual é o conteúdo da mensagem? Ainda antes que eu te formasse no útero materno, te conheci, as nações te consagrei e te dei por profeta. Ninguém nasce dentro do propósito de Deus para um acaso. Você nasce dentro do que Deus especificou para a sua vida. Deus quer um profeta, vai no útero e coloca lá a semente da vocação e do propósito, para que esse profeta venha à luz. Foi o que Deus fez com Jeremias. No Salmo 139, verso 16, o salmista diz: os teus olhos viram meu corpo, a substância ainda informe, e todos os dias da minha vida foram escritos e determinados, quando nenhum deles existia ainda. Deus não te trouxe à existência para um acaso, Deus te trouxe à existência para propósitos, e propósitos esses de glorificar o nome dEle, e ter prazer na presença dEle. Deus não fez você para você, Deus fez você para Ele. E quando você tenta encontrar plenitude em qualquer outro lugar, é vazio, procurando mais abismos num vazio existencial. Agora, quando você encontra a Deus, o salmista diz isso: até o pardal encontrou a casa, a andorinha ninho, e o homem encontra os altares de Deus. É o lugar onde o seu coração se inflama, se apaixona e se realiza, nos altares de Deus. Nós vamos observar isso em Jesus. Jesus, sabendo que o Pai colocou todas as coisas nas suas mãos. O que Deus tem colocado nas suas mãos, a exemplo do que Ele colocou nas mãos de Jesus? Vamos refletir? Deus tem colocado algo para que o seu coração carregue, para tocar outras pessoas. Porque a vocação, o dom de Deus em nós, não tem uma finalidade em nós mesmos. Sempre terá a finalidade de tocar outras pessoas. O dom de Deus em você é para você servir alguém, não é para você se servir a partir desse dom, mas é para você servir outro. E quanto mais você usa aquilo que você carrega da parte de Deus, tocando outras pessoas, mais você se ressignifica, mais você significa, mais você se encontra. A síntese do ministério de Cristo foi o outro, o tempo inteiro o outro. E na cruz provocaram Jesus para que ele lembrasse dele mesmo. E essa era uma mensagem do diabo, não era a mensagem de Deus. Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. E Jesus não quis salvar a si mesmo, por causa de salvar a mim e a você. Louvado seja Deus. O diabo sempre vem com essas ideias de você se centralizar desprezando o outro. A lógica do mandamento, irmãos: amarás ao Senhor teu Deus, vertical, e ao teu próximo, horizontal, como a ti mesmo. A lógica do mandamento, a sequência do mandamento é Deus, o outro e eu. Não é Deus, eu e o outro, é Deus, o outro e eu. Isso é o mandamento. E foi essa máxima que Jesus defendeu o tempo inteiro no ministério dele, inclusive com aquilo que o Pai colocou
nas suas mãos. Jesus sabia que ele tinha vindo de Deus e que ele voltaria para Deus. Qual é o entendimento aqui? Só vai para os céus quem de lá veio. Os céus só é lugar de destino, porque também é lugar de origem. Quando é que nasce a sua história com Deus? Antes do seu pai conhecer a sua mãe. Antes que eu te formasse no ventre, foi o texto que eu citei agora, Jeremias 1,5, Deus diz, eu te conheci. Quando começa a sua história com Deus? Lá na eternidade. E quando será concluída a sua história com Deus? Também lá na eternidade. Só vai para os céus quem de lá veio. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você não tem ideia do que a eternidade reserva para você. E quantos mistérios serão revelados, descortinados ao nosso entendimento. Jesus sabia que tinha vindo de Deus. É nisso que está a nossa identidade. De onde você veio? O que você tem nas mãos? É um talento. De onde você veio? Comprova aquilo que você recebeu. Jesus veio de Deus. Jesus veio de Deus. E nós sabemos como começa a história. A humilhação do Filho de Deus começa na eternidade, quando ele, Cristo, se esvazia de toda a sua glória, e aqui entre nós, assumindo a forma de homem, no útero de uma virgem, o ente santo de Deus é concebido, para nascer numa manjedoura, lugar onde animais se alimentam, e viver como carpinteiro, sentindo o cheiro da madeira, madeira sobre a qual morreria aos 33 anos. Jesus nunca se desviou, um milímetrozinho, do destino eterno de Deus para ele. Nasceu para morrer, morrer sobre madeiro, e não fugiu disso. Quem aqui assistiu A Paixão de Cristo, o filme do Mel Gibson, a produção do Mel Gibson, observa que tem um momento que ele está sendo chicoteado, o momento daquela chicotada que arranca parte da sua pele, e você vê o ator se ajeitando, se preparando para receber aquela chicotada. Algumas pessoas passaram mal assistindo aquele filme, e por mais que estivesse retratando algo muito próximo, foi muito pior o que Jesus sofreu. E todo o sofrimento dele em caráter substitutivo era para mim e era para você, e ele tomou o nosso lugar. Jesus sabia que tinha vindo de Deus, e qual a finalidade de ter vindo de Deus. O texto diz que ele voltaria para Deus. Voltaria para Deus aqui é prestar relatório. Em João 17, Jesus presta relatório numa oração sacerdotal, e ele ora por nós, quando ele diz: Pai, João 17, 20, Pai, eu não rogo só por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quantos aqui creram? Você é a resposta da oração de Jesus. Você é a resposta da oração do Deus Pai ao Deus Filho. Todos que creem são inseridos numa família e estão recebendo o selo do Espírito sobre si. Vocês entenderam isso? Jesus carrega nas mãos, sabe de onde veio, sabe para onde vai, com base nessa identidade firme, respondendo quem era ele. Ele tira o terno, pega a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Qual é o entendimento aqui? Você só serve melhor alguém quando você sabe o que você carrega, quando você sabe de onde veio e você sabe para onde vem, para onde vai. Na consciência, na sua identidade, você melhor prestará um serviço. Agora, o que a gente está vendo por aí? Pessoas que não sabem direito o que carrega, não sabem de onde veio, não sabem para onde vai, mas quer servir a noiva de Cristo. Mas vai servir sem saber que identidade tem. E aí nós vamos ver os desmantelos e escândalos que a gente tem assistido por aí. Na certeza de quem você é em Deus, do que você carrega em Deus e do que você prestará contas a Deus, é com base nisto que você vai servir as pessoas. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Se você não sabe quem você é, você está perdido.
e um perdido servindo outras pessoas perdidas também, vai ser um cego guiando outro cego e ambos caindo em abismos. Jesus sabe quem Ele é, e com base nisso, Ele se abaixa, e Ele faz o que na cultura do judeu um escravo faria aos seus senhores. Seus senhores chegavam, um escravo vinha com a bacia para lavar os pés dos seus senhores. Jesus, o rabi, o mestre, faz isso com os seus discípulos. Ele está se apequenando. Jesus diz que o menor no reino é o maior. Oh, irmãos, Jesus é inspirador demais. Não dá para você não olhar para Jesus, não se apaixonar por Ele, não amá-lo. Tudo quanto Ele faz, tudo quanto Ele diz, todo o movimento dEle comprova: Ele é Deus entre os homens. Ele é Deus misericordioso entre os homens. Ele é Deus conosco. Ele é Deus que se compadece. Ele é Deus que tem compaixão. Ele é Deus que se importa. Ele até chora. Enxugou as lágrimas de uma viúva, devolvendo para ela o filho morto, vivo. Devolvendo o amigo Lázaro, trazendo o amigo Lázaro de volta para a vida, para encerrar o pranto das suas amigas, irmãs de Lázaro. Jesus se importa com quem somos, e Ele quer refletir no seu rosto quem Ele é. A meta do cristão não é alcançar grandes vitórias, grandes conquistas, carros, viagens, dinheiro e mais dinheiro, dígitos e mais dígitos. Não, a meta do cristão piedoso, do cristão genuíno, é se parecer com Jesus. O apóstolo Paulo diz isso: até que cheguemos à estatura de varão perfeito. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos 8, a partir do verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito qual é? No verso seguinte ele diz: nos conformar à imagem de Cristo. A meta de Deus por meio de Cristo é fazer com que você se pareça com Jesus, o Filho dele. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar que na sua vida surja testemunhos assim, de pessoas apontarem e falarem: olha, você parece com Jesus na maneira que me trata, você parece com Jesus na sua generosidade, você parece com Jesus na sua identidade. Ah, é tão bom estar com você, eu me sinto nos céus. Eu costumo dizer para alguns amigos próximos, que têm amigos meus, que tem gostinho de eternidade. A gente começa a conversar com eles, qualquer 3 horas é 3 minutos. Passou-se 3 horas numa conversa com um amigo, vai verificar o tempo, não está cansado. E quando a gente vai embora, vai com saudade ainda de voltar a se reencontrar. Ainda bem que os céus é eterno, irmãos. Ainda bem que os céus é eternidade. Jesus lava os pés dos discípulos, e quando Ele começa a lavar os pés dos discípulos, Ele está aplicando uma lição aqui, que para o coração do Pedro, isso é forte demais. É tanto que Pedro sabe, a maneira que Pedro está reagindo, pastor Simval, denuncia o contexto histórico, denuncia o que ele entendia, como um escravo tratava os seus senhores. Então Pedro vê Jesus, o rabi, se subjugando assim, se apequenando assim, e Pedro diz: o Senhor vai lavar os meus pés? Porque para Pedro isso é chocante demais, pastor Samuel. Até que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não vai entender agora, você vai compreender depois. Aí você acha que Pedro deu o assunto por encerrado? Não, o Pedrão manifestou de novo. Porque lá tem um episódio que Pedro quer livrar Jesus da cruz, e Jesus fala com quem está inspirando Pedro: arreda Satanás. Parece que o Pedrão está manifestando de novo aqui agora. Então Pedro olha para Jesus e diz: nunca. Me parece que o adágio popular é daqui que surge: nunca, diga nunca. E Pedro disse: nunca. Nunca me lavarás os pés.
Aí Jesus não pega leve também com Pedro. Jesus, o quê? Escute, Pedro, se tu não me deixar lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você não deixar eu te ensinar, você não é meu discípulo. O Pedrão voltou atrás e o nunca que ele disse, acabou de inexistir, acabou de ser anulado. Pedro olha para Jesus e diz, Jesus, não só os pés, lava as mãos, lava a cabeça. Pedro é o retrato de muitos de nós, quando não é 8, é 800, vai além do limite. Pedrão é assim, nunca me lavarás os pés. Tu não é meu discípulo, rapaz, se não deixar eu te ensinar. Lava a cabeça, lava as mãos também, Jesus. Pedro, essa higiene aí já foi tratada, eu estou falando de outra coisa. Jesus tem a arte de nos comunicar os conselhos eternos de Deus, de maneira a nos fazer, a nos orientar a pergunta que deva ser feita, para a resposta exata que Ele vai dar. E para ilustrar isso, é importante colocar a águia e a serpente, a cobra aqui. Se uma águia tenta prevalecer contra uma cobra no chão, a cobra vai prevalecer sobre a águia, porque o chão, a terra, é o campo de domínio da cobra. Mas quando essa águia pega essa cobra e traz para os ares, aqui quem manda é a águia. A cobra vai se debater, mas a águia vai arrebentar com a cobra, louvado seja Deus. E o que Jesus faz? As pessoas chegam com demandas terrenas, Ele pega esse assunto, joga para os ares, ajeita ele e dá a resposta certa, e você fala, louvado seja Deus, era isso mesmo, Senhor. Não sabia nem perguntar, agora o Senhor ajeita, o Senhor formula a pergunta e ainda dá a resposta que muda a minha vida. Não foi isso que Jesus fez com a samaritana? Chega pedindo água, e ela oferece uma barreira absurda, ela apresenta uma resistência, falando que judeus não se dão bem com samaritanos, e era verdade. E aí Jesus pega esse assunto e dobra ele, e coloca esse assunto no bolso, e a mulher fica agradecida, e ainda sai pregando ele por toda Samaria. Jesus disse, se conheceras o dom de Deus, e soubesses quem está te pedindo, você iria entender que isso aqui é só uma estratégia, porque quem está precisando é você, quem vai me pedir é você, e quando você pedir, eu vou dar para você, e o que eu vou te dar é eterno, o que você me dá perece, é H2O, mas o que eu vou te dar, vai destrancar uma fonte de dentro de você. Chama seu marido, não tem marido, falou a verdade, porque tu teve um monte aí e nenhum prestou. Ela saiu pregando por toda a Samaria. Jesus, quando envia os 70, diz, olha, poupe Samaria e vai estrada fora, porque a samaritana já tinha dado conta da Samaria para Jesus. Irmãos, quando você sabe quem é Jesus, e Ele muda de fato a sua vida, e se torna o eu sou da sua identidade, você fala dele todo o tempo, e Jesus é um assunto bom de falar. Quando você começa a falar de Jesus, a atmosfera muda, até demônio se prostra. Pergunta para o gadareno lá, 6.000 demônios, viu Jesus, se jogou, num momento de lucidez, adorou Jesus, quando voltou o cão se afastou. A presença dele é maravilhosa, é indispensável para todas as horas da vida da gente, para todo momento da vida da gente. Jesus, você sabe que Jesus não se ausenta nem da bênção que Deus dá para você? Paulo vai dizer que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para a morte, como não nos daria juntamente com ele todas as coisas? A casa que você tem veio para você junto com Jesus, o carro que você tem veio junto com Jesus, a saúde que você tem vem junto com Jesus, o que você recebe vem para você junto com Jesus. Tudo que você tem é por causa dele, é para a glória dele, e ele é a razão de você ter. Oh, louvado seja Deus. Jesus então lava os pés de Pedro, o Pedrão, lava os pés de Pedro, dos demais discípulos. Depois Jesus se senta na mesa,
E é aqui que ele diz: entenderam o que eu vos fiz? Vocês me diz, tu és o mestre, tu és o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Eu, sendo o mestre e o Senhor, vos dei o exemplo para que façais o mesmo. E o que compreendemos aqui? É que na identidade do que você é, do que você carrega, de onde você veio, para onde você vai, você humildemente vai servir as pessoas. Não é na arrogância da sua perdição, é na consciência da sua identidade que Deus quer usar você. Você sabe quem você é nele? Você sabe o que você carrega da parte dele? Essas perguntas têm que tomar conta da cabeça da gente e tem que se tornar algo prático no nosso dia a dia. Jesus, sendo o mestre e o Senhor, lavou os pés dos seus liderados, lavou os pés dos seus discípulos. Enquanto alguns que se acham líderes e querem que todos os sirvam, Jesus fez o contrário. Ele estava servindo a todos. No reino de Deus, o maior é aquele que mais serve. É aquele que mais serve. Irmãos, e não vai faltar na obra de Deus trabalho para aqueles que querem servir. E quando você entende a motivação certa de como servir, oh querido, você vai ser tomado por recompensas particulares no seu individual ali com Deus. É esse o lugar onde Jesus está encerrando as lições dadas aos seus discípulos. Nesse lugar de identidade e nesse lugar de humildade. Identidade e humildade são colunas indispensáveis no caráter cristão. É o que Deus quer para mim, é o que Deus quer para você. Fiquemos de pé, eu quero orar com você.